Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Pereira e é com muito prazer que eu venho aqui nesse espaço virtual, nessa fanpage do nosso SEAC, trazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, nosso mestre maior. Como ainda estamos com tempo, o evento está marcado para as 20 horas, vamos fazer uma breve leitura de um texto que eu encontrei no blog e que ilustra um pouco das reflexões que eu vou fazer e ajuda a entender melhor o Evangelho. O texto eu achei no blog e ele tem o título de O Café Pendente. Vamos a ele então. Encontramos, eu e meu amigo, em uma pequena cafeteria. Pedimos e nos sentamos a uma mesa. Logo entram duas pessoas. Se dirigem ao balcão e pedem 5 cafés. 2 são para nós e 3 ficam pendentes. Pagam os 5 cafés, bebem os seus 2 e se vão. Eu pergunto: o que são esses cafés pendentes? E me dizem: espera e vai ver. Logo vêm outras pessoas. 2 garotas pedem 2 cafés. Pagam normalmente. Depois de um tempo, vêm 3 homens e pedem 7 cafés. 3 são para nós e 4 pendentes. Pagam pelos 7, tomam seus 3 e vão embora. Depois um rapaz pede 2 cafés. Bebe só um, mas paga pelos 2. Estamos sentados, eu e meu amigo, conversando e olhando através de uma porta semiaberta. A praça iluminada pelo sol em frente à cafeteria. De repente aparece na porta um homem bem humilde e com roupas baratas faz a pergunta em voz baixa: vocês têm algum café pendente? É esse tipo de caridade que apareceu pela primeira vez em Nápoles, que acredito que seja útil e bem prático para nós. As pessoas pagam antecipadamente o café. Alguém que não pode permitir-se ao luxo de uma xícara de café quente, deixaram também nos estabelecimentos não só café, mas também comida. Esse costume ultrapassou as fronteiras da Itália e se difundiu por diversas cidades da Europa. Essa ideia podia muito bem ser colocada em prática aqui em São Paulo e algumas cidades do país. Isso é um exemplo prático de caridade, de benevolência. Bem, vamos fazer a nossa abertura para a gente começar então a nossa preleção de hoje. Peço a todos que fechem seus olhos para facilitar a concentração e vamos agradecendo aos nossos mentores, vamos agradecendo aos nossos espíritos amigos e vamos agradecendo também a todos os espíritos que desencarnados se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. Vamos agora nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer
a espíritos como Maria, a espíritos como o de Jesus. Ao espírito de Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que de forma contínua envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós sempre estarmos receptíveis a essas bênçãos e que possamos mais, possamos acumular essas bênçãos de tal forma que possamos distribuí-las de maneira farta a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos exemplos que nos deixou quando esteve aqui encarnado neste plano. Vamos agradecendo pelos seus ensinamentos que estão contidos nos evangelhos. Que possamos nós sempre termos em mente esses exemplos, esses ensinamentos, e que possamos viver verdadeiramente como discípulos no nosso dia a dia esses ensinamentos, colocando em prática seus exemplos, para que assim honremos o título de cristão que gostamos de usar. E agora, vamos nos sintonizando com o nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e em todo lugar, e que, portanto, está manifesto aqui, em tudo que nos cerca, inclusive em nós mesmos. Vamos agradecendo pelo dom da vida e vamos agradecendo pela consciência que temos que precisamos sempre nos melhorarmos para um dia podermos estarmos em sintonia plena com o nosso Pai. E em homenagem a esse Pai, para materializar o nosso agradecimento, que vamos fazer então a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai sempre as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, como eu me apresentei antes de começar a preleção, para aqueles que não viram minha apresentação, eu sou o Luiz Pereira e é sempre com prazer que eu venho no SEAC, mesmo nesse espaço virtual. O tema da preleção de hoje é como sermos discípulos de Jesus, como praticarmos o bem com bons pensamentos e alegria no coração. Eu vou ler duas passagens do Evangelho de Mateus que servem de base para nossas reflexões de hoje. A primeira está em Mateus capítulo 6, versos de 1 a 4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vamos à segunda leitura, é Mateus capítulo 8, versos de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado.
Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Bem, vamos lá, vamos às nossas reflexões. Primeiro, eu acho que é interessante explicar essa aparente contradição no final da segunda leitura. Jesus pede para que o homem que foi curado da lepra não conte ninguém da bênção que ele recebeu. Mas, ao mesmo tempo, ele pede para que esse ex-leproso se apresente ao sacerdote e faça a oferenda prescrita por Moisés. Bem, aí é um pouco de entendimento da história. O leproso, o ex-leproso, era judeu. Jesus também era judeu. Eles viviam, né, na Palestina, numa região que professava a fé do judaísmo, eram judeus. E era costume na época de todo leproso ser excluído da sociedade. Ele era considerado impuro. Acreditavam-se que ele tinha feito um pecado muito grande a Deus e que por castigo ele estava com aquela doença e por isso ele era impuro. Então ninguém poderia se aproximar-se dele, tocar nele, conversar com ele, porque corria o risco de ficar também impuro. Então o nome dele era gravado numa pedra e ele era segregado da sociedade. Por isso que Jesus, ao curar este homem, pede para ele: não conte para ninguém, mas vá até o sacerdote, se apresente, cumpra as oferendas de Moisés, para que ele pudesse ser reintegrado à sociedade e tivesse uma vida normal. Então não há contradição. Né? Falta é informação para que a gente entenda melhor essa passagem. Bem, não está colocado no texto, mas o texto fala sobre amor. Amor incondicional. Sobre caridade. Nós, espíritas, gostamos de dizer que praticamos caridade, que somos caridosos. Nós também gostamos de receber doações, ou seja, receber a prática de caridade para as nossas casas. De outra forma, nós vivenciamos a caridade como se dominássemos o conceito. Né? É um senso comum que todos nós conhecemos a palavra caridade, quando, na verdade, nós conhecemos muito mal a palavra caridade. Mas não são só nós espíritas, não. Isso, na verdade, começou com os cristãos, nós herdamos, e os umbandistas também praticam e têm o mesmo conceito de caridade que normalmente nós entendemos. Vamos, então, primeiro tentar entender as raízes da palavra caridade, para que assim fique mais solidificado o conceito em nós. Bem, tudo começa com a Bíblia. Se nós procurarmos, né, nas Bíblias a palavra, o termo, a expressão caridade, na maioria das edições, no Brasil tem mais de 200, por exemplo, a gente não vai encontrar a palavra caridade. A princípio, ela não faz parte da Bíblia. E não faz parte porque ela não foi utilizada na sua construção. Bem, a primeira tradução da Bíblia para o grego foi feita por Alexandre o Grande por volta do século III a.C. Alexandre era um macedônico da região da Macedônia, ali na região da Grécia, formou um grande exército e conquistou quase o mundo inteiro. Ele montou o maior império que já existiu, né? Quase toda a Europa, metade da Ásia, África do Norte, Oriente Médio. E nessa ele conquistou a Palestina e o Egito. No Egito, ele fundou uma cidade chamada Alexandria.
e criou lá a maior biblioteca que já se conheceu. E para lá, né, ele mandou todos os livros que ele encontrava nas diversas culturas que ele dominava. E ele conheceu a Torá, ou seja, o Antigo Testamento. E ficou apaixonado pela história da Torá, pelos livros da Torá, e queria esses livros em grego. Então a Torá é o Pentateuco mosaico, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, mais o livro de Josué, mais os livros dos reis, mais os livros de cânticos, poesias, sabedoria, mais os livros dos profetas menores e mais os livros dos profetas maiores. Ele queria esses livros em grego. Só que esses livros estavam escritos, a maioria deles, em hebraico e alguns em aramaico, que era a língua primitiva dos hebreus. Uma tradução muito complicada para ser feita. E por um fato bem simples. No hebraico e no aramaico não existe vogais. É uma língua baseada só em consoantes. Enquanto que no grego são 7 as consoantes, as vogais. São 7 as vogais. Então imagina você traduzir um livro que não usa consoante para o seu idioma que você trabalhar com 7 consoantes. Então era um trabalho realmente muito difícil. O que fez Alexandre? Convocou 6 anciãos de cada tribo que formavam o povo judeu. Eram 12 tribos, 6 anciãos de cada tribo, formou um total de 72 anciões. E esses 72 anciões juntou-se com tradutores gregos para construírem então a Bíblia do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, em homenagem aos 72 anciões que ajudaram na tradução para o grego. Na versão hebraica, a versão mais antiga, a palavra caridade não existe. Existe a palavra amor, que foi traduzida para o grego de duas formas. Os gregos têm mais de 10 palavras para designar amor. Dependendo do contexto, eles usam uma palavra ou outra palavra. A palavra mais conhecida é ágape, né, que é o amor supremo, o amor divino, e eles usavam também o filia. Então, toda vez que aparecia a palavra amor em hebraico, a Hava, seria essa palavra, eles traduziam, dependendo do contexto, ou para ágape ou para filia. Ágape, amor divino, amor sem limites, amor supremo, e filia, amor de irmãos, amor fraterno, né? Amor entre filhos, de filhos. Só que os gregos têm mais palavras para designar amor: eros, ludos, filáustia, enfim, são quase, acho que a última vez que eu fiz, que eu conheci, eram 9 palavras para designar amor que eles usam em diferentes contextos. Então a palavra caridade não aparecia no hebraico, aparecia só a palavra rave, para amor, foi traduzida para o grego ou como ágape ou como filia. No final do século III, início do século IV, o Papa Damásio quis criar uma versão popular, uma versão comum para a Bíblia, só que aí já incluindo, né, o Novo Testamento, ou seja, pegaria os livros do Antigo Testamento para juntaria com os livros do Novo Testamento e formaria-se a Bíblia nessa versão chamada de Vulgata, versão vulgar, comum, para popular, para ser utilizado de maneira ampla. São Jerônimo é um santo católico que foi comprou essa briga e ele usou para traduzir para o latim, que era a língua padrão dos romanos, a versão que estava em grego, da Septuaginta, e também da versão dos livros que estava em hebreu. Na época que ele fez a tradução, a maioria dos livros do Novo Testamento já estava em latim. Então, o que ele fez foi só
refazer as traduções para que ficasse de uma forma mais homogênea, mais correta. Mas ele usou muito como referência o idioma grego e usou também, né, na dúvida, o hebraico. No latim, a palavra para amor só tem uma, caritas. Então, toda vez que aparecia a palavra ágape, ou a palavra ágape, ou a palavra filia, era traduzida como caritas. Quando foi feita a versão para o português dessa Vulgata, a expressão, ou a palavra que foi utilizada foi amor. Então, amor você encontra na Bíblia normal, nas traduções padrões. Caridade, não. Mas a caridade foi uma expressão que foi criada depois, transcrita para o português, que veio justamente da palavra caritas, que é utilizada no latim, no sentido de amor pleno. Então, caridade, na verdade, é isso, é amor pleno, é amor divino. Não é nós fazermos, praticarmos esmola, né, fornecer, fazer doações, também é isso, mas é algo mais. Praticar caridade é praticar amor, é colocar o amor, o sentimento de amor em movimento. Na questão 888 do Livro dos Espíritos, ele coloca lá como o valor da caridade, como devemos fazer a caridade. E ele coloca lá que nós devemos ser bem conscienciosos no ato de fazer a caridade, porque normalmente quem pede não é quem mais precisa. Quem pede a caridade, quem pede a esmola, não é necessariamente quem mais precisa. Como os nossos recursos de tempo, os nossos recursos financeiros são limitados, nós temos que parar e pensar aonde vamos aplicar os nossos recursos materiais e aonde nós vamos aplicar nossos recursos de tempo. Para quê? Para que possamos otimizar os recursos que nós temos. Porque, verdadeiramente, nós temos que ajudar, como cristão, para praticar o amor divino, a todos aqueles que precisam de ajuda para sobreviver, porque não conseguem sobreviver sozinhos. Mas, de novo, o que está colocado na questão 88 é que nós temos que pensar como fazer essa ajuda, como oferecer essa ajuda, para que possamos otimizar o que temos. É importante também que nós entendamos que fazer caridade não é assistencialismo. Não você oferecer roupa num bazar, necessariamente. É caridade, mas não é só assistencialismo. Essa caridade de nós oferecermos o nosso tempo, oferecermos roupa, oferecermos comida, os trabalhos que normalmente nós fazemos nas nossas casas, isso é assistencialismo, isso é ser beneficente. Beneficente, todos nós devemos ser. Mas normalmente quando a gente faz essa prática, nós tendemos a ter algum pensamento oculto, como dizia Kardec. Nós queremos algum tipo de reconhecimento. A gente até sem querer, a gente acaba falando, eu doei isso, eu trabalhei no bazar, eu fiz tal trabalho para casa, eu conta para o colega que trabalha no centro espírita, que faz isso ou faz aquilo. Porque nós, no nosso inconsciente, por falta de maturidade, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser valorado. Esse trabalho vale a pena, sim, nós temos que fazer, mas é beneficência. Nós, espíritas, que queremos viver como discípulos de Jesus, verdadeiramente, nós temos que trabalhar no nível mais alto. O nível mais alto é ser benevolentes. Benevolente é quando você faz algo porque você pode fazer sem querer nada em troca. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, está colocado lá
o que é caridade. Caridade é ser benevolente para com todos, ser indulgentes para as limitações, falhas do nosso próximo e praticarmos o perdão. Está lá, na questão 886. Então, praticar a caridade exige que nós atuemos no nível superior. A beneficência não basta. Nós temos que ser benevolentes. Exemplos de benevolência. Você dá um copo de água para alguém sem querer nenhum tipo de reconhecimento, sem um olhar de agradecimento, sem uma palavra de agradecimento ou qualquer outro gesto de agradecimento. Você dá o copo de água porque você pode dar a água, porque você quer saciar a sede do outro. Isso é benevolência. Benevolência é você ter 2 pares de tênis que você usa normalmente, e você doa um dos pares para um bazar da sua casa. Vai ficar só com um. Você tinha 2, você alternava, uma semana você usava um, outra semana você usava o outro. Mas você, como você tinha 2 e você viu que não tem, e tem gente que não tem nenhum, você deu o seu, que você usava. Isso é benevolente. Quando você tem 2, 3 pares e tem um lá que você não usa porque você não gosta e doa esse tênis, você está praticando o bem, você está trabalhando para o bem, mas você não está sendo benevolente, você está sendo beneficente. Nós, repito, nós temos que trabalhar no nível mais alto, nós temos que ser benevolentes. Não estou falando que é fácil, estou falando que é um nível que nós devemos trabalhar, porque está prescrito na nossa doutrina. Benevolente é nós irmos ao trabalho e fazer o nosso melhor, o melhor que nós pudermos fazer, independente se vamos receber um elogio, independente se o chefe está ou não está, independente se nós vamos receber uma promoção, independente se vamos receber um aumento, independente se o nosso colega está parado porque nós estamos fazendo todo o serviço. Benevolente é fazer o melhor porque você pode fazer, sem nenhum tipo de recompensa, sem esperar nenhum tipo de retorno. Isso é ser benevolente. Uma outra coisa que também a gente precisa ter consciência é que, além da caridade material, existe o conceito de caridade moral. E que nós, então, precisamos nos preocuparmos com isso. E a caridade moral é uma coisa muito simples de ser feita. É um olhar amigo, é você dar atenção para alguém que fala, é você colocar uma palavra amiga, é você fazer um carinho, dar um abraço. É você, por exemplo, vai passar a sua roupa, uma camisa sua, e você vê que o seu irmão tem uma camisa para passar, e como você está com tempo, você vai e passa a camisa dele, sem ele pedir. Você passa e guarda. O dia que ele for usar, a camisa está passada. Você nem falou para ele que passou. Isso é benevolência e isso é caridade moral. Né? É difícil, mas é difícil praticar, mas nós temos que ter essa consciência. Nós temos que atuar em nível alto de amor, que é ser benevolente. Até porque tem a segunda bem-aventurança, desculpa, que é uma das bem-aventuranças. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos trouxe vários ensinamentos, e um desses ensinamentos são as bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças, e que são, na verdade, níveis de atuação, níveis de elevação do nosso espírito. A primeira bem-aventurança é nós nos reconhecermos como pobres de espíritos para podermos ver no futuro, distante ainda para nós, o reino de Deus. Podemos estar em sintonia com Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa pobreza de espírito, trabalharmos para que possamos um dia sermos ricos de espíritos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que se reconhecem, né, que são limitados, que têm erros, né, que são pobres de espírito, mas que podem ser ricos de espírito. Então vão trabalhar para isso. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que se lamentam, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que, além de enxergar a miséria a própria, conseguem ver a miséria do próximo e se
choca, se lamenta, se fica conduído da situação e trabalha então para o próximo, se entrega para o próximo. Caridade é você praticar a segunda bem-aventurança. É você perceber as misérias do próximo. Bem-aventurados os que choram, os que se lamentam, porque serão consolados. Bem-aventurados os que percebem a primeira bem-aventurança, as suas misérias, mas percebem a miséria do próximo, as dificuldades, as limitações do próximo e procura, ele se lamenta, ele se toca e trabalha para o próximo, ele vai ser consolado. E aí, a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os que possuem a paz de espírito, porque esses herdarão a terra, esses viverão bem na terra, aqueles que têm a paz de espírito, aqueles que estão em equilíbrio, aqueles que, por dominarem a primeira bem-aventurança e a segunda, conseguem trabalhar e dominar a terceira bem-aventurança. Eles conseguem, apesar de reconhecer as suas limitações pessoais, apesar de reconhecer as limitações, as misérias ao seu redor, ele não perde o equilíbrio, ele está sempre em equilíbrio de pensamento e sentimento. Com isso, as suas obras vão ser sempre boas. Antes de fazer qualquer obra, antes de nós falarmos, antes de nós agirmos, nós pensamos, nós sentimos. Se nós pensamos e sentimos bem, as nossas obras vão ser boas. Então, a segunda bem-aventurança é muito importante para que nós possamos ter uma boa vida aqui na matéria. A prática da caridade. Só que isso tem que ser feito de forma ativa. Nós temos tem aquele conhecido axioma, né, que nós não devemos fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizessem por nós. Mas isso é ser passivo, né? Eu não faço nada de errado porque não quero que os outros façam comigo. Na verdade, a gente tem que ser ativo. Faça o que você gostaria que fizessem com você para o próximo. Faça ao próximo o que você gostaria que recebesse, que fizessem com você. Porque você está sendo ativo, não fica passivo. Né? Eu não faço errado para que não façam nada de errado comigo. Não, eu faço o certo para receber o certo. Bem, já estou me estendendo demais. Eu tinha colocado, né, na chamada para essa preleção que eu ia colocar uma dica, né, para que nós pudéssemos ser impecáveis e implacáveis para nós viver no nosso dia a dia como discípulos de Jesus. A dica é muito básica, é praticar o BIP, BIP, B de benevolência, I de indulgência, P de perdão, que já comentei aqui, né? Ser benevolente é fazer o nosso melhor, com amor, com ardor, alegria no coração, tudo, né? Ser bom espírita, ser bom espírito é ser bom quando a gente está no banheiro, sozinho. É bom quando a gente está em qualquer lugar e a gente sempre faz o nosso melhor. Nós nos empoderamos com isso. É o B do BIP. O I indulgente. Nós vivermos sendo tolerantes com o próximo, respeitando o jeito do próximo ser. Nós vivermos sendo pacientes, respeitando o tempo dos outros fazerem as coisas, de entender o mundo. Se nós não respeitarmos o jeito das pessoas serem e o tempo delas, nós estamos sendo intolerantes e impacientes. Ser indulgente é você respeitar esses limites do outro. É você ser equilibrado. Esse é o I do BIP. B, benevolência, I, indulgência. E o P, perdão. Praticar o perdão. Praticar o perdão não é esquecer o mal que lhe fizeram, a ofensa que lhe fizeram. Praticar o perdão é praticar o amor. É você tirar
as amarras que lhe prejudicam na evolução, as âncoras. É você ver a cicatriz de algo que lhe fizeram. Você vê, você não esqueceu, você vê a cicatriz, você vê, você lembra o mal que lhe fizeram, mas você não tem rancor, não tem mágoa, não tem raiva. É difícil, mas nós temos que trabalhar. Para facilitar isso, né, seria bom que nós fizéssemos todo dia, como Santo Agostinho, um ato de contrição, um ato de reflexão. Eu pratiquei o BIP no dia de hoje, eu fui benevolente, indulgente, pratiquei o perdão. Então, todo dia antes de dormir, é só parar um pouquinho e pensar. Bem, vamos. Eu vou fazer assim. Eu vou ler. Eu acho muito bonito essa passagem, a definição de amor que está colocado no 1 Coríntios, verso 13, que Paulo escreveu. Uma epístola, né, que Paulo escreveu à comunidade dos Coríntios que ele tinha fundado, onde ele define, conceitua a palavra amor, que os latinos traduziram como caritas. E nós, né, no nosso idioma virou caridade, mas na verdade é amor. Então vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes, com certeza, é o amor. Linda essa prece, linda essa definição de amor. E é com isso, então, que eu queria encerrar essa preleção, desejando a todos muito amor, muita saúde para a gente passar por esses tempos de Covid, de pandemia, e que possamos, cada um de nós, termos a consciência, a lembrança de praticar o BIP no nosso dia a dia, para assim conseguirmos viver verdadeiramente como discípulos de Jesus. Que assim seja. Uma grande semana para todos.